Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do canal No Mundo da Farmacologia e hoje a gente está dando continuidade aos vídeos que eu comecei a postar, as videoaulas sobre genética, né? Então nós temos vídeos sobre replicação de DNA, o último vídeo, né? Temos os 2 vídeos iniciais de organização genética de procariotos e eucariotos e agora nós vamos falar um pouco de recombinação gênica, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Priscila, sou farmacêutica, PhD em farmacologia, e aqui no canal do Mundo da Farmacologia nós temos vídeos, a intenção é que sejam vídeos curtos, de fácil acesso, com temas únicos, para vocês conseguirem acessar de uma forma mais rápida e conseguirem aí melhorar os estudos e relembrar algumas coisas, né? Então, vamos lá, nós vamos falar de recombinação gênica. Quais são os conceitos de recombinação gênica? Né? Antes da gente começar a falar propriamente da recombinação gênica, nós temos que pensar no processo de replicação, que a gente falou na aula passada. Então, a nossa replicação do DNA, ela é tão exata, né, que a gente falou, a possibilidade de erro é mínima, e quando ocorre esse erro, nós temos um processo de reparo, que isso vai garantir para a gente que vai ocorrer a transmissão de fatores genéticos, né, da nossa genética, dos progenitores da sua prole. Então, a exatidão da replicação do DNA e do reparo dos danos para a manutenção das informações genéticas garante sua transmissão dos progenitores à sua prole. A recombinação ela é importante para a geração de diversidade genética, que é crucial para a evolução. Então, quando ocorre recombinação gênica, né, normalmente no indivíduo, no organismo, isso é muito importante para que ocorra uma diversidade genética, que é uma diversidade que ao longo dos anos vai ser crucial para uma evolução da espécie. Então, diferenças genéticas entre os indivíduos provém o material inicial, essencial para a seleção natural. Então, a seleção natural permite que as espécies evoluam e se adaptem a mudanças nas condições ambientais. Então, as diferenças genéticas entre os indivíduos, né, elas acabam fazendo com que o material genético seja essencial para a seleção natural. Então, o que é a recombinação gênica? A recombinação gênica, de forma bem grosseira, é a troca de segmentos do DNA, ou seja, pedaços de DNA são quebrados e recombinados. Ela ocorre no nosso processo fisiológico, normalmente, e é de grande importância. Por quê? É importante para a geração da diversidade genética, né, como a gente já falou, e a evolução das espécies. A troca de genes entre pares de cromossomos homólogos, que ocorre durante a meiose, faz com que a gente tenha essa diversidade gênica e vá tendo a evolução da espécie, né? Ela é importante para o reparo do DNA e é importante para a alteração da expressão e função de alguns genes durante o desenvolvimento e diferenciação celular. Então, quais são os tipos de recombinação gênica? Nós temos a recombinação homóloga, ou geral, e nós temos a recombinação sítio específica. Vamos falar individualmente de cada uma dessas recombinações. A recombinação homóloga, ou geral, ela permite que genes sejam rearranjados em diferentes combinações. Então, ela resulta na troca de genes entre cromossomos homólogos pareados durante o processo de meiose. Ela é envolvida em rearranjos de sequências específicas de DNA que alteram a expressão gênica durante o desenvolvimento e diferenciação celular. Então, vamos lá. Ela ocorre durante a meiose, né? Ocorre o cruzamento, a troca de segmentos de DNA durante a meiose em eucariotos. E o que é a meiose? A meiose é a divisão celular que é necessária à formação de gametas. Então, ocorre essa aqui são as fases da meiose, né? Nós temos a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, formação das células filhas, né? Onde nós temos aqui os cromossomos recombinantes.
Aqui na prófase nós temos o processo de crossing over, que é onde nós vamos ter a troca entre pedaços, né, em partes do DNA. Né? Então, ocorre a quebra bifilamentar e vai iniciar o processo de crossing over. Como é que isso ocorre? Então, esse processo nós temos aqui o cromossomo A e o cromossomo B. Eles vão ter uma quebra nesse crossing over, a quebra e a religação de duplas hélices de DNA homólogo, geram duas moléculas de DNA que sofreram entrecruzamento. Então, nós temos aí a quebra dessa região e dessa região, fazendo com que elas se cruzem, pareiem novamente e tenha aí uma troca, né? Um entrecruzamento. Na meiose, esse processo permite que cada cromossomo contenha uma mistura de genes maternos e paternos. Né? Então, com essa troca, eu tenho aqui o cromossomo materno e o cromossomo paterno. Com essa troca, eu vou ter a formação de novos cromossomos com identidade materna e identidade paterna, certo? Misturados. Então, a gente tem aqui o entrecruzamento, que é o crossing, que ocorre, e a formação de cromossomos recombinantes. Então, a meiose, ela ocorre no local de permuta, a fita de DNA de uma molécula de DNA. Então, aqui no local de permuta, ou seja, no local de troca, a fita de uma molécula de DNA, ela é pareada à fita da segunda molécula de DNA, criando uma junção que nós chamamos de heteroduplex, os quiasmas, que une as duas hélices. Essa região de heteroduplex pode conter vários nucleotídeos. Então, nessa região aqui, vai ter o pareamento da fita da primeira molécula de DNA com a fita da segunda molécula de DNA. Nesse processo, né, nós temos um tipo de maquinaria celular que faz esses arranjos moleculares, e a quebra ela ocorre na mesma posição relativa e reúne esse novo arranjo. Né? Nenhuma sequência de nucleotídeo é alterada no local da troca, ou seja, nenhum material genético é perdido ou é ganho em excesso, certo? Essa permuta, essa troca de um pedaço da molécula do DNA com a outra, né, e a sua união para formar novos cromossomos misturados, vamos dizer assim, ela é perfeita, né? Então, nenhuma sequência é alterada e nenhum material genético é perdido ou ganho. Então, como exatamente ocorre essa recombinação homóloga ou geral? Né? Estudos com a Escherichia coli levaram ao desenvolvimento de um modelo de recombinação, um modelo molecular de recombinação chamado modelo Holiday. Nesse modelo, nós temos aqui duas fitas de dois cromossomos, né? E ocorre uma quebra das moléculas. Então, essas moléculas são quebradas, como a gente já viu, exatamente no mesmo lugar, sem perda ou ganho de nucleotídeos, e ocorre a troca das fitas, né, que a gente já viu também. Essa troca de fitas faz com que elas se pareiem com essa fita aqui, fita mãe, vamos dizer assim, e essa outra aqui se pareie com essa fita. E aqui ocorre uma desnaturação, né, um desligamento dessa região. Então, aqui eu tenho uma região de heteroduplex, onde eu tenho uma parte do DNA do primeiro cromossomo e uma parte do DNA do segundo cromossomo. E eles vão se ligar, né? Vai haver a ligação e a formação desses DNAs recombinantes. Então, ocorrem cortes, né? Esses cortes que eu falei, essa quebra, são quebras de ligação fosfodiéster, que são na posição das duas moléculas homólogas do DNA. Então, ocorre na mesma posição. Ocorre a desnaturação parcial dessas fitas cortadas, né? E a invasão de cada molécula por uma fita da outra molécula, né? Então, ocorre essa invasão e um pareamento, né? Com a fita que não foi quebrada, que não foi cortada. Na ligação fosfodiéster, ela continua. Então, essa ligação aqui,
né, essa região duplex, heteroduplex, né, que é essa região aqui, ela tem aqui uma ligação, ou seja, junção de Holliday, né, essa junção de Holliday, essa junção aqui. O corte das fitas cruzadas, né, a separação dessa fita e a reunião para a formação de uma nova molécula recombinante, ele vai ocorrer com a ajuda de enzimas, né, que vão quebrar aqui, depois a gente vai falar das enzimas, e vão fazer a separação dessas moléculas. Então, o que garante que as duas fitas são cortadas inicialmente no mesmo ponto? Até agora, esse modelo que a gente viu, o modelo de Holliday, ele não explica como a recombinação é iniciada por cortes simultâneos em ambas as moléculas parentais na mesma posição. A recombinação por quebra de dupla fita. Então, é uma modificação do modelo inicial, que a gente só quebrava uma fita, né? Então, no modelo na junção de Holliday, né, agora a gente tem uma dupla junção de Holliday, né, onde ocorre o corte das duas fitas, né, de ambas as fitas, isso ocorre pela enzima nuclease, né, a nuclease vai fazer com que essas duas fitas se separem, né, ou haja o corte dessas duas fitas. Uma fita única invade, né, a outra fita, da outra fita dupla, né, e se pareia com ela. Então, essa fita invade essa, né, e se pareia com ela, assim como o outro lado também. A alça de DNA que foi deslocada, essa da azul, certo? Ela foi deslocada da outra fita, ela é clivada e unida à primeira. Então, ocorre uma clivagem aqui é a dupla junção de Holliday, né? E aqui vai ser clivado, vai ser quebrado. Então, mais uma vez, nós temos aqui, inicialmente, era a quebra de uma única fita, certo? Essa única fita de uma molécula de DNA, ela ia se contorcer e parear aqui com a outra molécula de DNA. Né? A outra fita continuava intacta e havia o pareamento, uma junção de Holliday, e depois essa fita era clivada e aqui ocorria uma junção. Né? E a gente tem a formação do DNA recombinante. No modelo, esse modelo modificado, nós temos da junção Holliday, modelo Holliday normal, a gente tem a quebra das duas fitas. Né? Aí essas duas fitas são quebradas, são digeridas, né, pela nuclease, com a ação aí da nuclease, e a gente tem um cromossomo, ele vai ficar intacto, e o outro vão ter as duas fitas quebradas. Com essas duas fitas quebradas, uma fita vai invadir a outra fita dupla, aí aqui a gente tem uma abertura, né, que vai invadir. Professora, quem faz essa abertura? A helicase, temos outras enzimas que atuam aqui abrindo essa molécula de DNA, né, essa dupla fita. Então, eu tenho aqui a entrada de uma fita, né, ambos os lados da onde foi quebrado. Elas vão invadir a fita dupla e vão se parear com essa fita dupla. Ao mesmo tempo que essa alça que foi deslocada da outra fita, ela vai se parear com a fita que foi quebrada, mas já teve uma junção, né? E aí a gente tem depois a clivagem e a formação aí de DNA recombinante. Né? Aqui a gente observa as duas junções de Holliday. Então, as enzimas envolvidas nesse processo, né, da recombinação homóloga geral. Eu já vi falando que tinham as enzimas especiais e a gente já falou das nucleases, né, eu falei da helicase. Então, quais são essas enzimas? São enzimas que nós chamamos de recombinases. Né? Nós temos a REC-BCD e enzimas e algumas enzimas relacionadas a esse complexo. Então, ela é um complexo de 3 proteínas, de 3 enzimas, causa desnaturação e quebra da fita dupla em um ponto específico, em uma das fitas simples. Né? Então, a gente tem uma dupla fita, né? A gente viu aqui, ó, a dupla fita. Quem vai causar a quebra dessa fita em um ponto específico
em um ponto específico, em uma das fitas simples no modelo de Holiday, né, com uma junção, é a REC-BCD. Né? Então, que é uma recombinase. Ela vai fazer essa quebra, né, da fita dupla em um ponto específico em uma das fitas simples. Temos aí a ação da helicase e a ação da nuclease. A nuclease, ela age aqui nesse sítio SHI, né? Esse sítio específico, nós temos a ação da nuclease, que vai permitir também, junto com a REC-BCD, que haja a quebra e a desnaturação e quebra da fita dupla. Então, esse DNA vai ser quebrado, uma das fitas vai ser quebrada, e aí depois nós temos as enzimas REC-A que vão se unir aqui a essa fita que foi quebrada, e ela tem também a sua função. A REC-A e as enzimas que estão relacionadas a ela, elas se ligam à fita de DNA simples, né, como a gente viu aqui, se ligam a essa fita de DNA simples que foi quebrada. Então, eu tenho aqui a fita de DNA, a REC-A são essas bolinhas azuis, elas se ligam a essa fita de DNA simples que foi quebrada, né, e formam uma ligação, né, do complexo DNA, na fita de DNA simples, mais a proteína, REC, ou a enzima, REC, mais a fita de DNA dupla, né, que é aquela onde vai ter o crossing. Então, eu tenho aqui as bases não pareadas, eu tenho aqui a fita quebrada do primeiro cromossomo, eu tenho aqui a REC-A envolvendo essas fitas, e aí depois a gente tem um complexo, né, formado pelo DNA da fita simples que está junto com a REC-A, isso aqui, mais o DNA de fita dupla, certo? Então, forma esse complexo e a troca das fitas, ocorre a troca das fitas e formação do heteroduplex. Então, ocorre a troca das fitas, né, que é o crossing, né, e a formação do heteroduplex, que seria a recombinação, né, os genes recombinados. Então, a gente tem a enzima REC-A e as enzimas relacionadas, elas fazem a ligação ao DNA de fita simples, faz a ligação do complexo DNA de fita simples, proteína, né, com a proteína REC-A ao DNA de fita dupla, faz o pareamento das bases e a troca das fitas e formação do heteroduplex. Ainda temos outra enzima que é chamada de RUV-A, B e C, e outras enzimas que estão relacionadas a ele. Eles são responsáveis, né, na junção de Holiday, nessa junção aqui, pela migração do sítio em que as fitas se cruzam na junção de Holiday. Então, onde tem o local da junção, a RUV-A e a RUV-B, são responsáveis por essa... Então, elas são responsáveis aqui pela migração do sítio, ou seja, a clivagem das fitas cruzadas, né? Essas fitas são clivadas, né? Elas vão ser agora, vai haver uma ligação dessas fitas que foram clivadas, então eu vou ter uma ligação aqui, quem faz essa ligação é a RUV-C, quem faz a quebra, né, é a RUV-A e B. Então, a RUV-A e B faz essa quebra, certo, da ligação. Ocorre a separação das fitas cruzadas e a gente tem aí a ligação, que vai ocorrer onde eu vou ter os DNAs recombinantes. Então, agora nós vamos para o outro tipo de recombinação, a recombinação sítio específica. O que é essa recombinação sítio específica? É a recombinação que ela é mediada por proteínas, enzimas que reconhecem sequências específicas do DNA. Então, na recombinação homóloga, né, ela é dirigida por homologia das sequências de DNA. Na recombinação sítio específica, ela é dirigida pela ação de proteínas que reconhecem as sequências específicas do DNA. Como assim, professor? Vamos lá. Um exemplo da recombinação sítio específica é o protótipo do bacteriófago. Então, nós temos aqui uma molécula, né, uma Escherichia coli, uma bactéria, desculpa. Nós temos aqui o bacteriófago. O bacteriófago vai infectar essa Escherichia coli,
né? Aqui eu tenho o DNA da Escherichia coli, aqui eu tenho o DNA do bacteriófago, que é um plasmídio, né? A gente viu na outra aula que é um plasmídio. Então, o bacteriófago, quando ele infecta a Escherichia coli, ele transmite, ele injeta o seu plasmídio para a célula. Então, nós temos 2 ciclos que podem ocorrer. Pode ocorrer um ciclo lítico, né, onde eu vou ter a quebra, né, dessa molécula, ou pode ocorrer um ciclo lisogênico. No ciclo lítico ocorre a replicação do DNA do bacteriófago e síntese de proteína viral. Então, ele vai se replicar dentro da bactéria, usando proteínas da própria bactéria, e vai se replicar aqui e produzir, fazer a síntese de proteínas virais. O DNA, então, viral, ele é empacotado, né, e novas partículas de vírus são formadas. Ocorre a quebra da membrana dessa bactéria, da Escherichia coli, e a liberação desses vírus, novos vírus. É o ciclo lítico, onde eu tenho a quebra, né, da estrutura da membrana da Escherichia coli, da bactéria. No ciclo lisogênico, o que acontece? O DNA do macrófago, ele se recombina com o DNA da Escherichia coli. E ele acaba, na recombinação, ele se junta, ele se une, ele se integra ao genoma bacteriano, que nós chamamos de lisogenia. E ocorre depois, a célula vai se dividir novamente, né, e eu vou ter aí a passagem, né, a transmissão dessa característica do bacteriófago para a bactéria, para a Escherichia coli. Então, ele vai se integrar ao genoma bacteriano. Então, o protótipo do bacteriófago, nós temos a infecção da bactéria, no exemplo específico da Escherichia coli, ocorre a replicação e a lise celular. Então, nós temos um processo de replicação, né, e lise celular, ou a integração do genoma bacteriano, né, que nós chamamos de lisogenia, e desintegração futura, recombinação sítio específica. Então, a célula vai se dividir normalmente e vai ter a passagem aí desse DNA do bacteriófago para integrado ao DNA da bactéria, da Escherichia coli, no nosso exemplo. Então, a recombinação em sítio específico, ela ocorre da seguinte forma. Nós temos sítios anexos, né, que é o local onde nós temos a recombinação. Então, aqui, o local onde a gente tem a recombinação ocorre entre a ATTP, né, de um fago, né, de um bacteriófago, e da bactéria, né, da Escherichia coli, por exemplo. Então, a enzima que está envolvida nesse processo, nós chamamos ela de integrase. Ela vai integrar o DNA do fago no DNA da Escherichia coli. Então, ocorre a ligação dos sítios ATTP do fago e ATTB da bactéria. Professor, o que é mesmo esse ATTB? São sítios anexos, né? Então, o P é do fago e o B é da Escherichia coli. Então, essa integrase, que é a proteína que vai fazer essa integração, ela introduz cortes desalinhados na região central, né, homóloga entre ATTP e ATTB. Então, ela vai introduzir os cortes na região que é homóloga entre esses dois. Ela catalisa a troca das fitas e liga as fitas quebradas. Então, integrando o DNA do fago ao cromossomo da Escherichia coli. Então, nós temos aqui essa recombinação em sítio específico, nós temos o DNA do fago que vai ser integrado ao DNA da Escherichia coli. Nós temos esse sítio anexo, né, do fago, que é o ATTP, e da Escherichia coli, o ATTB, onde eu tenho a enzima integrase, que vai integrar, vai fazer a ligação de ATTP e ATTB em sítios homólogos desses dois, né? Então, a ligação vai ocorrer pela clivagem desses sítios e a troca de fitas e ligação clivada. Então, eu vou ter aqui a integração, aqui eu tenho o DNA da bactéria
o DNA do bacteriófago e a integração com ATTP e ATTB, né, com esse sítio anexo dos dois, né? Então eu tenho o DNA do bacteriófago inserido no DNA da Escherichia coli. Então, essa recombinação em sítios específicos ocorre em sítios de anexos, né? A recombinação entre esses sítios é entre os sítios do bacteriófago e da bactéria, ocorre essa união. A enzima envolvida é a integrase e a ligação aos sítios do bacteriófago e da Escherichia coli, ATTP e ATTB, elas são clivadas nesse sítio, onde nós temos locais homólogos, e ocorre a troca de fitas da ligação clivada, né? Então, a gente tem aqui a troca das fitas dessa ligação clivada. Então, vocês estão vendo aqui uma ligação com ATTP, ATTB, ATTP, ATTB em ambos os lados, e ocorre aí, então, a junção do DNA do bacteriófago à Escherichia coli. Então, gente, essa aula de recombinação, né, foi uma aula simples para vocês entenderem os tipos de recombinação principais, e vale aí a gente pensar qual a importância da recombinação gênica para os humanos, né? Nós temos a recombinação gênica ocorrendo no nosso corpo lá, no processo de meiose. Nós temos também esse processo ocorrendo na imunologia, onde a gente tem rearranjos programados do genoma, né, que levam o nosso sistema imunológico. A gente tem a resposta humoral, que são das imunoglobulinas, e a resposta celular, dos linfócitos T. Então, a diversidade para a resposta à enorme variedade de antígenos, ela se deve também à recombinação, né? Então, genes que são formados ao longo do desenvolvimento do sistema imunológico ocorrem por recombinação sítio específico dos genes das imunoglobulinas. Então, nós temos essa recombinação ocorrendo no nosso organismo também, né, no caso do nosso sistema imunológico, que é de grande importância para os seres humanos. Além disso, se a gente pensar na recombinação gênica, no processo da formação dos transgênicos, né? Aí tem toda uma parte ética com relação aos transgênicos, mas vale lembrar que tem uma parte interessante, onde a gente consegue melhorar a qualidade de órgãos, né? De células, vamos dizer assim, de organismos, né? De vegetais e etc. Então, vale aí o pensamento da gente pensar a importância da recombinação gênica na vida, né, do ser humano, e o quanto isso pode afetar ou agir diretamente na nossa vida, mudando o curso aí da nossa evolução natural, certo? Então, para algumas pessoas, a recombinação é um processo de evolução, porque é um conhecimento dado ao homem, um conhecimento conquistado pelo homem, e para muita gente é o desvio de um caminho, é você mexer com a natureza, né? Então, por isso que a gente entra em questões éticas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, dá um like, curta o vídeo, compartilhem. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo, e eu aguardo vocês na próxima aula. O próximo vídeo nós vamos falar de transcrição do DNA, ok? Então, até a próxima aula, gente. Bons estudos. Até mais.